Olá, meus amores, tudo bom? Estou de volta aqui depois de quase 2 meses sem fazer vídeo pro canal. Faz um bom tempo que eu não gravo porque eu tava de mudança. Enfim, voltei para poder gravar um relato para vocês. É um vídeo bem delicado, principalmente para mim. Mas eu preciso muito expor isso para outras pessoas, porque ainda é um grande tabu a depressão, ainda mais a depressão na gravidez, que é um momento supostamente mais feliz, mais lindo da vida de uma mulher. E nesse vídeo eu quero falar para vocês e conversar com vocês que não é assim, nem para todas, né? Na verdade, a cada 7 grávidas, uma tem depressão durante a gravidez. E a depressão, ela mata mais do que a AIDS, gente. É muita, todo ano no mundo inteiro, são quase 1 milhão de pessoas se suicidando. É muita gente, né? E agora a gente tá começando o Setembro Amarelo. E já faz, desde do ano passado, eu queria gravar esse relato pra vocês. Tô aproveitando agora com Setembro Amarelo e vamos lá. Enfim, eu quero gravar esse vídeo pra você que tá passando pelo mesmo, você que não tem vontade de viver, que acha que não tem mais solução e que não tem vontade de sair da cama, que tudo dói, eu sei que dói. E eu quero mostrar pra você que tem saída. E calma aí, que tudo vai passar. Uma hora passa, gente, confia em mim. Uma hora passa. Se você conhece uma grávida, se você está aqui nesse vídeo, não tem depressão, conhece uma grávida que está com depressão, ou então alguma pessoa que está com depressão, grava ela, marca ela aqui nos comentários. E gente, divulga esse vídeo. Esse vídeo é para conscientizar você que acha que a depressão é frescura, que a depressão é para chamar atenção, que é falta de Deus, né? Muita gente fala isso, que é falta de Deus, vai para a igreja. Não é bem assim. A depressão, ela é um distúrbio químico dentro do cérebro, não é frescura. É ciência, né? Existe, é uma doença seríssima e não é frescura. Vamos lá, eu vou contar o meu relato. Ufa! Prepara, coração! Eu vou começar pela gravidez do Aslan. É a minha primeira gravidez. E um pouquinho antes, né? Na verdade, alguns anos antes, na minha adolescência, eu sempre tive indícios de depressão. Sempre fui uma adolescente um pouquinho pra baixo. Sempre tive muitos amigos, mas também tava sempre pra baixo, eu achava que não me encaixava nos lugares. Eu tentei suicídio quando eu tinha, eu acho que uns 17, 18 anos. Eu morava nos Estados Unidos, mas não era tão forte quanto essas 2 gravidezes que eu tive, tá? Nunca foi tão forte assim, quanto essas últimas 2 vezes. Eu não sei o que acontece, mas eu ficar grávida, às vezes eu tô... Na verdade, nas 2 vezes antes de engravidar, eu estava muito feliz, estava com uma vida bem balanceada. Na gravidez do Aslan, por exemplo, um pouco antes de eu engravidar dele, eu fazia cursinho pré-vestibular. Então, quando eu engravidei do Aslan, eu não tinha vontade nenhuma de ser mãe. Não pelos próximos 15 anos, porque o meu sonho mesmo era medicina, era passar no vestibular de medicina, principalmente da UFRJ. Meu sonho sempre foi ir para a UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo. E quando eu engravidei do Aslan, eu tava nessa correria de estudar. Meu quarto era inteirinho, cheio de
de mapas mentais grudados na parede. Eu vivia para isso, eu acordava de manhã, ia pro cursinho, voltava só à noite. Então, quando eu engravidei, deu aquele baque assim, putz, meu sonho já era. Mal sabia eu que não, né? Que depois, por causa disso, eu acabei me apaixonando pela obstetrícia mais ainda, pela humanização do parto, que é o porquê eu faço esse canal. E meu sonho continua aí, tô estudando para passar no vestibular agora esse ano, do Enem. Enfim. Engravidei do Aslan, e no momento que eu engravidei eu tava namorando um menino. Eu tinha acabado de começar esse namoro, então eu tinha meio que uma dúvida de quem era o pai. E eu fiquei muito chateada com tudo, mas mesmo assim eu sentia meio que um amor assim por dentro, mas não era o que eu queria, não era a vida que eu queria, tanto que eu falava que eu ia abortar, que eu ia, no começo, né, gente, que eu ia abortar, que eu ia colocar pra adoção, eu não queria, eu quero minha vida, eu quero ser médica. E eu tava nessa vida muito boa antes, que cheia de amigos, sempre saía, estudava bastante, tinha uma vida boa. E quando eu engravidei, parece que deu um tique na minha cabeça e comecei a ficar muito mal. Eu acordava chorando todo dia, eu não conseguia sair do sofá, eu dormia praticamente o dia inteiro. E quando acordava, já acordava com o olho cheio de lágrimas, olhava assim, abria o olho e pensava, putz, mais um dia que eu vou ter que passar. E, ó, tá falando? Foi que eu ia tentar não chorar nesse vídeo, mas, gente, eu nem maquiagem eu coloquei, porque eu sei que isso é muito sensível pra mim, e uma hora eu ia chorar. Enfim, e aí eu comecei a ficar muito mal, eu faltava nas consultas do pré-natal, inclusive grávidas com depressão têm a tendência de faltar no pré-natal, e isso piora mais ainda, porque ela se sente mais culpada de não estar indo, mas ao mesmo tempo ela não consegue. Grávidas com depressão têm tendência ao alcoolismo, a usar drogas. E, gente, eu fiz tudo isso no começo. Eu bebia, era o único jeito de eu conseguir tentar sair disso. E no primeiro trimestre, gente, foi só escuridão. No segundo trimestre eu comecei a pesquisar bastante, já ali com 3, 4 meses, eu comecei a pesquisar bastante sobre parto, humanização. Eu adorava ver esses vídeos, já que eu já queria medicina, né? Comecei a me interessar bastante por isso, mas não tanto pelo bebê, né? Não tanto pelo Aslan que estava na barriga. Eu me interessava pelo parto, pelas coisas, pela humanização. Eu quero eu mesma fazer o meu parto. E pra piorar, esse meu namorado, a gente terminou e ele me abandonou, né? Durante a gravidez. Isso piorou mais ainda, porque eu tenho um trauma muito grande de abandono. Eu fui criada sem meu pai, então eu tenho um pouco desse trauma de ser abandonada, ainda mais num momento tão delicado que era a gravidez. E tudo bem, passei a gravidez sem ele, o que dificultou mais ainda. Eu não tinha ninguém pra mexer na barriga, pra sentir o bebê mexer, pra poder me dar aquele carinho de grávida, né, que toda grávida quer. E isso piorava muito, 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 e eu me sentia muito depressiva, muito. Eu chorava demais, eu acordava chorando. Mas na gravidez do Aslan, eu não tinha pensamento suicida, né? Não tinha nenhum pensamento de eu vou me matar. Eu tinha muita depressão, chorava muito, mas eu não tinha pensamentos suicidas, né? Eu não tinha pensamento de terminar com a minha vida. E foi chegando no final, eu fui me apegando mais, o bebê mexia, mas mesmo assim eu ficava depressiva. O meu único
Minha única alegria do dia era quando ele mexia, era quando eu conseguia conversar com ele. Pra minha mãe isso tudo era frescura, né? Ai, para, depressão é frescura. Você tem que acordar e ter pensamentos positivos, porque minha mãe é meio coach, né? Ela tá nesse mundo aí, então ela queria mandar uma terapia meio de coach em cima de mim, só que só piorava, mas ainda era o jeito dela lidar com isso. Do jeito dela, né? Ela fez o melhor que ela pôde, ela não conhecia muito sobre depressão, mas ela parou totalmente as atividades dela, ela viajava muito no começo da gravidez, e quando eu desenvolvi a depressão, quando eu comecei a ficar pior, ela parou de viajar só pra ficar em casa cuidando de mim e conversando e estando ali presente. E eu agradeço de coração minha mãe por isso. Ela foi minha segurança. Se eu tô aqui viva hoje, ela é uma das responsáveis por isso. Incrível que eu não tive depressão pós-parto. O bebê nasceu, no dia seguinte eu já tava feliz, já tava super me sentindo mãe maravilha, mulher maravilha. E, na verdade, não é o que acontece com a maioria. Dizem que quando você tem depressão na gravidez, a tendência é piorar no pós-parto, né? Que a depressão pós-parto é muito mais comum também do que a depressão na gravidez. E comigo não aconteceu. Eu acho que foi um parto tão incrível que eu tive com o Aslan. Eu mesma fiz o parto do Aslan, né? Dentro do banheiro. Que eu saí me sentindo a Mulher Maravilha e não tive depressão pós-parto. Ou então também pode ser essa minha suposição de que, acabou ali o parto, os hormônios mudaram e a minha depressão a minha crise deu um tique ali e eu não fiquei mais. Também, o que aconteceu foi que o Aslan, ele teve restrição de crescimento intrauterino. Isso é muito comum em mães com depressão. O bebê, ele não cresce no mesmo ritmo, ele tem uma restrição de crescimento. O Aslan nasceu de 37 semanas e 5 dias com 1,915 kg, tá? Quase 9 meses, na verdade 9 meses completo, né? 38 semanas são 9 meses. Então o Aslan nasceu a termo, ele já tava com quase 38, mas com 1,915 kg. E eu me senti mais culpada ainda quando eu descobri que ele não estava crescendo na barriga e que a minha depressão podia ser um dos motivos. E eu acredito que realmente foi, né? Depois eu fui estudar bastante sobre isso, sobre os efeitos da depressão no feto, e tem muita coisa. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, gente, sobre os efeitos da depressão, né, no feto e também na mãe, tá? Enfim, depois que eu tive o Aslan, eu fiquei muito bem. E 4 anos depois, eu resolvi engravidar do Romeu. O Romeu, ao contrário do Aslan, foi uma gravidez super planejada. Eu voltei com aquele meu namorado, que eu tinha dúvida. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre o DNA dos meninos. Se eu já tiver feito, eu coloco aqui no link. Se não, se inscreve aí no canal, fica meio ligado aí que uma hora eu vou postar esse vídeo também do DNA. Eu acabei voltando com esse namorado que eu tava no começo da gravidez do Aslan, e a gente voltou bem no comecinho, quando o Aslan tinha nascido, e a gente ficou 4 anos juntos aí. Quando eu resolvi engravidar do Romeu, eu tava numa fase da minha vida muito boa, profissionalmente, tava feliz, tava me sentindo completa, tava com um marido super atencioso, porque ele era bem atencioso comigo, ele era muito amoroso. O Aslan também, ele cuidava bastante do Aslan. A gente tava morando num apartamento, num condomínio com piscina, com playground, com um monte de coisa. Tava numa fase da minha vida maravilhosa quando eu engravidei, quando eu resolvi engravidar do Romeu. Foi uma gravidez planejada, mas incrível que foi eu engravidar, começou. Nessa minha segunda gravidez foi bem mais forte que a do Aslan, e foi onde eu tentei suicídio. Foi logo no começo. Logo no começo, eu me lembro de estar na praia e eu ficar chorando, e o pai dele, né, o pai do bebê, junto comigo.
E eu falando, eu não quero viver. Gente, é incrível que é uma dor. É muito louco, cara. Que é uma dor que vem de dentro. Ele dói respirar. Dói muito respirar. E você não tem... É um negócio físico mesmo, sabe? É uma dor aqui assim na garganta, em tudo. E logo no começo eu já acordava chorando. E eu me lembro desse dia na praia. Eu chorando, não me deixa, eu não tô querendo viver, eu tô com alguns pensamentos, por favor, não vai trabalhar, fica aqui comigo. E eu chorava, eu só conseguia chorar. E ele, não, eu tenho que ir. E eu lembro que ele se levantou, me deu um beijo e saiu trabalhar. Eu me senti muito mal porque eu só precisava, eu tava pedindo socorro, eu tava com muitos pensamentos de não querer viver mesmo. Eu achava que eu não ia ser uma boa mãe, vinha vários pensamentos na minha cabeça. Eu não sei de onde que veio essa depressão tão forte, esses pensamentos tão fortes. Foi do nada mesmo. E eu me lembro dele ter ido embora. E na hora que eu fui, eu fiquei andando meio sem rumo ali na praia, tava escurecendo. E na hora que eu fui atravessar a rua, eu falei, tá vindo um ônibus, eu vou me jogar. Eu não quero mais, acabou, eu não dá. E tava bem no comecinho da gravidez. Falei, eu vou me jogar. E quando o ônibus tava vindo, eu fui atravessar e uma mulher segurou em mim e falou assim, moça, você tá bem? Quer conversar? E eu olhei pra ela, falei, quero. E eu lembro muito bem, falei, quero, tô meio mal. Ela sentou comigo no banquinho, a gente conversou, ela falou da história dela. Um outro vídeo, fica pra um outro vídeo também, porque foi uma história bem comprida, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Já está, né? E naquela hora me deu um certo alívio. E ela falou de Deus, que Deus tinha um propósito pra minha vida e que esse bebê no meu ventre ele ia trazer muitas alegrias e ele vinha com um propósito. E realmente veio com um propósito muito grande. O Romeu é uma bênção, ele é um fofo. E, enfim, voltei pra casa, fiquei bem. E logo no comecinho, mesmo com tudo isso que estava passando na minha mente, eu tinha dias bons, tinha dias que eu tava muito bem e tinha alguns dias que me dava assim, aquele dia que você não levanta da cama de jeito nenhum. Mas o pior foi quando eu tava com 5 meses de gravidez. Eu não conseguia mais, eu era professora de inglês, eu dava aula dentro do condomínio para as mulheres que moravam ali no condomínio. Então eu dava aula de inglês dentro da minha casa, era uma sala com 5 alunas. E eu comecei a dar desculpa para não receber elas. Eu chorava muito, eu não conseguia sair da minha cama para dar aula por 1 hora para elas. E eu tava no momento, quando eu engravidei, eu tava no momento que eu tava cheio de alunas, eu tava ganhando muito bem, eu trabalhava muito pouco. Era uma época que eu tava começando a crescer, assim, profissionalmente. Caiu tudo, desmoronou tudo. Eu não tinha vontade mais de sair pra dar aula. As alunas começaram a me cobrar, o aluguel começou a vencer, a ter problemas em casa, eu discutia muito com o pai do bebê, porque realmente quando começa problemas financeiros, a gente começa a ter muitos problemas conjugais ali. E eu me lembro de começar a ter aqueles pensamentos suicidas de novo. Eu só pensava em tirar minha vida, eu não tinha vontade de me levantar da cama e eu amava aquele bebê que tava dentro da minha barriga, eu amava demais, mas eu não tinha vontade mais de levantar. É um negócio muito louco, a depressão é uma doença muito forte e muito louca, ela te cega, ela deixa você cego, ela não deixa você ter vontade de fazer mais nada que você gosta.
Eu não tinha vontade mais de ir pra piscina, não tinha mais vontade de sair, eu só ficava em casa, trancada o tempo inteiro. E o que aconteceu foi que eu tive meio que uma aversão ao meu filho mais velho, o Aslan. Eu não conseguia ficar com ele, eu não conseguia cuidar dele, eu não conseguia abraçar ele, sabe? Me dava um negócio muito forte, eu não queria ficar com ele. Então eu mandei ele pra casa do pai, pra casa do pai biológico dele. E eu me sentia mais culpada ainda, porque eu sempre fui uma mãezona, sempre fui muito apegada ao meu filho, e de repente eu não conseguia abraçar ele. Ele mamava ainda. Na verdade, quando eu engravidei, agora que eu lembrei, ele não tinha 4 anos, ele tinha 3 anos. Ele mamava ainda, e durante esse tempo ele pedia mamar, ele pedia pra mamar e eu não conseguia. Me dava um negócio aqui dentro, sabe? Eu não conseguia amamentar meu filho. E isso fazia eu me sentir pior ainda. Porque que mãe não quer ficar abraçada com seu filho? Que mãe que não consegue amamentar seu filho? Como assim? Eu sou uma péssima mãe. E como que vai ser com esse bebê? Entendeu? Eu não vou conseguir. Se eu tô sendo uma péssima mãe com o Aslan, eu vou ser uma péssima mãe pra esse bebê. E eu acabei numa dessas brigando com o pai do bebê, né? Ele se afastou muito, ele passava mais tempo na casa da mãe dele do que em casa. Ele trabalhava de madrugada, então as madrugadas ele passava fora e ele estudava, fazia direito de manhã. Então, nem de madrugada nem de manhã ele estava lá, e durante o dia ele dormia. Então, nunca tinha ali o contato, uma pessoa para eu conversar. Ele era a única pessoa que eu tinha para conversar ali, porque todos os meus amigos meio que me abandonaram, né? Amigos, entre aspas, né, gente? Foi durante essa fase que eu descobri quem realmente tava ali pra mim. De novo, a minha mãe, que viajava muito, ela deixou de viajar e voltou pra casa pra cuidar de mim nessa fase. E a gente tava com o aluguel atrasado, tava com tudo bagunçado, eu tinha que se mudar rápido, porque era muita cobrança em cima de mim, de aluguel. Geralmente era eu que pagava as contas da casa. Começou a ficar toda essa cobrança das alunas, do aluguel, de luz, de tudo em cima de mim, de gravidez, de pré-natal. Eu faltava no pré-natal de novo, não conseguia ir no pré-natal, não conseguia sair de casa pra nada. E aí a gente acabou terminando, eu com o pai do bebê. Ele não aguentou ter uma grávida depressiva, né? Não aguentou cuidar de uma grávida depressiva. Ele me abandonou novamente. Já tinha me abandonado na primeira gravidez, nessa gravidez de novo. E de novo eu fiquei sozinha, tendo que ter as contas em cima de mim, tendo que fazer uma mudança, tendo que cuidar de filho, tendo que levantar dinheiro para pagar o calção do outro apartamento. Foi muita coisa em cima de mim, muita pressão em cima de mim, e ele me abandonou na hora que eu mais precisava. E isso piorou ainda mais a depressão. E foi quando voltou os pensamentos suicidas. E eu tive... eu lembro que eu fiquei um dia no banheiro e eu me cortava, mas não com a intenção de me matar, mas com a intenção de tirar a minha dor. Porque toda vez que eu me cortava, eu tenho até uma tatuagem, que toda vez que eu me cortava, eu externalizava aquela dor, né? Eu tirava a dor de dentro e colocava a dor pra fora. E eu lembro que depois da gente ter se mudado, a gente se mudou para um apartamento do lado de uma igreja, a Igreja Bola de Neve. E
na frente da praia, eu queria sair, eu queria ir pra praia. Eu falei pra minha mãe, eu preciso ficar perto do mar, eu preciso sair caminhar, sair tomar um sol, senão eu não vou aguentar. E eu me lembro de um dia ter discutido com a minha mãe, meu filho pequeno tava lá e eles estavam na sala, eu fui pro quarto, sentei na janela com os pés pra fora e conseguia ver o mar todinho. Eu morava no quinto andar, de frente pro mar, conseguia ver o mar todinho e falava, eu não aguento mais, agora a gente vai precisar acabar com isso. E eu olhava pra minha barriga, eu acho que por causa de eu estar acelerada, o Romeu se mexia muito. Era como se fosse um pedido de socorro dele. Eu já tava com barrigão, já tava com 6 meses mais ou menos. E eu olhei pra baixo, olhei pro mar e falei, Deus, me perdoa. E de repente meu filho entrou no quarto, o meu filho mais velho, olhou pra janela e falou, mamãe, não faz isso, você vai fazer dodói e vai machucar muito. Eu olhei pra trás e falei, ai, não, mamãe só tá brincando, filho. Vai lá pra sala com a vovó. Minha mãe escutou, saiu correndo pro quarto e começou a conversar comigo, me agarrou e eu virei, consegui sair da janela e ela começou a conversar comigo, começou a me acalmar. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, que começou na igreja ao lado, começou a tocar um louvor que eu gostava muito. E começou a tocar esse louvor, eu acho que eles estavam ensaiando, alguma coisa assim. E na hora que eu comecei a escutar aquilo, eu senti que Deus falava, calma, eu ainda tenho um propósito muito grande pra você, filha, calma, vai passar, tem um propósito enorme pra sua vida, você ainda vai transformar outras milhares de vidas. E depois disso me deu uma paz, sabe, muito grande. A gente acabou no dia seguinte colocando rede no apartamento inteiro. A gente tinha acabado de se mudar pra lá, né? Então ainda não tinha rede, fazia em 2 dias que a gente tava lá. A gente colocou rede no apartamento inteiro, não só por causa de mim, mas por causa do meu filho de 4 anos, que depois que ele viu eu ali sentada, a gente ficou com medo dele querer fazer o mesmo também. E também porque tem que ter rede, né, gente? Quem tem criança tem que ter rede no apartamento. Enfim, naquela hora eu senti uma paz muito grande. E na mesma noite eu fui pra Bola de Neve. Na verdade, eu me lembro que não foi nessa noite, foi na noite seguinte. Nesse dia, a madrinha do meu filho mais velho, que é uma super amiga minha, a Priscila, te amo, Pri, ela me mandou um vídeo de um culto da pastora Priscila. E eu assisti aquele vídeo, caí em prantos. Deus falou muito comigo naquela hora. E eu falei, quer saber, eu vou pro culto. No dia seguinte era domingo, eu fui pro culto da Bola de Neve. Chorei muito, 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 mas eu saí de lá sem um peso enorme nas costas. Saí muito mais leve, mas mesmo assim eu ainda tinha alguns pensamentos de vez em quando. Eu lembro de, nesse mesmo dia também, eu ter pedido ajuda, falado, gente, agora eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Se eu não tiver ajuda, eu não vou sair dessa. E eu quero sair dessa. Eu quero muito viver. Mas, ao mesmo tempo, o meu cérebro fala pra mim que não é pra eu viver, que é pra eu me matar. Só que eu tenho uma vontade enorme de viver. E eu sei que eu ainda vou fazer muitas coisas grandes e vou ajudar muita gente. Então, pra isso, eu preciso de ajuda. Eu lembro que eu fui num grupo daqui da minha cidade, um grupo de mães, e eu desabafei
é um grupo de incentivo à parto humanizado aqui, é um grupo bem maravilhoso, é uma rede de mães incrível. E eu me desabei lá, assim, desabafei mesmo e pedi ajuda. E naquela mesma semana as meninas conseguiram com que eu fosse pra terapia, com que eu fosse tratada, medicada. Eu tinha muito receio de tomar medicação por causa do bebê, porque não tem ainda muitos estudos científicos, né, que ajudam, que falam dos efeitos dos antidepressivos no feto, no bebê. E eu ficava meio receosa, mas eu ficava, gente, é minha vida, eu preciso arriscar. E o médico falou que era seguro, o psiquiatra, comecei a fazer terapia, comecei a tomar remédio. Em 15 dias já comecei a me sentir muito bem, tava indo pra igreja, tinha uma equipe, uma líder maravilhosa que foi a Naila, e também a Eli, meu amor. E minhas líderes me ajudaram muito nessa caminhada, mas mesmo indo pra igreja, mesmo tendo Deus, era essencial eu ter esse tratamento. Inclusive a minha líder me perguntou: Ana, você está fazendo tratamento? Então não, depressão não é falta de Deus, tá? A minha depressão só foi normalizada com a medicação. E durante o parto, foi um parto sensacional, que eu vou fazer também um relato. Nesse parto, eu renasci, eu saí de lá me sentindo uma mulher maravilha também. Na gravidez do Romeu, ele não teve depressão, ele não teve restrição de crescimento, mas eu tive pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. E ele nasceu grandinho, acho que por causa da diabetes gestacional, né? Acabei não tendo essa restrição de crescimento. Nasceu super bem, de um parto humanizado lindíssimo. E esse parto curou todas as minhas feridas ali dentro. E eu saí do hospital como uma fênix, gente, renascida. Enfim, relato enorme, né? Quase meia hora aí na verdade mais. Quase 40 minutos de relato. Vai ser bem difícil postar esse vídeo, porque vai ficar pesado, ainda vou ter que editar. Ai, Senhor, mas vai, isso é pra vocês. Isso é pra mandar um recado pra você que tá passando pelo mesmo, de que Deus tem um propósito na sua vida. Se você tá passando por isso, calma, vai passar. E peça ajuda, não viva essa batalha sozinha. Tem muitas pessoas aí que podem estender a mão pra você e podem te ajudar a sair desse poço, tá? Não viva isso sozinha, não deixe isso dentro só de você. Procura ajuda, tá? Peça ajuda. Se você pedir ajuda na sua família, ninguém ajudar, você vai pedir pra outra pessoa, você vai pedir pros amigos, vai pedir pra estranhos, vai pedir num grupo de mãe. Mas corre atrás de ajuda, corre atrás de tratamento. A terapia é sensacional. Quando você desabafa, quando você conversa com o psicólogo, é sensacional. Se você ainda tem um pouco de receio de tomar antidepressivo, experimenta pelo menos a terapia. É incrível. E é isso, gente. Estou felicíssima. Tô numa fase da minha vida sensacional, que eu me sinto super completa, que eu tô numa fase da minha vida que é uma das melhores. E hoje em dia eu olho para aquela fase da gravidez e penso: nossa, eu pensava em tirar a minha própria vida. Como assim? Hoje em dia eu não entendo esse pensamento, né? Eu entendo que era por causa da depressão, mas eu não entendo mais esse pensamento. Eu nunca, a Ana de hoje em dia, a Jéssica de hoje em dia, nunca tiraria a própria vida. Nunca. Eu sou apaixonada por viver. Eu sou apaixonada pelos meus filhos, por ir pra praia, por passear, por brincar. O meu vínculo com o Aslan foi super restabelecido. Eu amo meu filho. A gente brinca, a gente sai, a gente se abraça. O Romeuzinho vê esses momentos deles brincando juntos.
é sensacional, gente. Hoje em dia eu nunca faria o que eu fiz, e hoje eu percebo que realmente é uma doença, e essa doença é terrível e precisa ser tratada com seriedade, gente. E é isso, ficou um vídeo enorme aí pra vocês. Ficou um vídeo gigantesco, né, gente? Mas espero que esse relato sirva para salvar a vida de alguém e para ajudar a vida de alguém. Se você assistiu até o final, comenta aqui nos comentários, fala um pouco da sua história também. Eu adoro comentar de volta. E também, se você é mãe, gosta de parto humanizado, gosta de amamentação, gosta de criação com apego, quer dicas de como fazer atividades com os filhos, enfim, quer também pegar esses meus vlogs muito loucos aqui, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar uma curtida no vídeo. E também eu posto muito do meu dia a dia lá no meu Instagram e no Facebook, que eu vou deixar aqui abaixo, no Ana Jéssica Pandini, né? @Ana Jéssica Pandini no Instagram e no Facebook, Jéssica Pandini. E é isso. Fica bem. E Deus tem um propósito na sua vida.